Ébalo e outros, que em vez de serem recolhidos a um manicômio, dispunham da vida do seu povo como uma garefe do seu gado. Entusiasmado pelo fascínio do poder humano, Napoleão julgou-se um raro espécime na face do mundo, e assim tentou ultrapassar o próprio esquema kármico que o alto traçara como seu destino. Em consequência, após a fugaz gloriula do poder imperial transitório oficializado por Pio VII, ele terminou seus dias tristes e melancólicos na ilha de Santa Helena, ali refletindo quanto à fragilidade da vida humana e a impossibilidade do homem em superar as diretrizes do governo oculto. Conseguiu destronar reis, vencer batalhas memoráveis, eleger-se imperador e dominar a Europa, mas, lastimavelmente, não pôde extinguir o cabotinismo, orgulho, a vaidade, presunção, a trabalhariedade, crueldade e a própria morte. Ignorava, portanto, que o verdadeiro gênio é criador e governa-se a si mesmo, pois o supremo guerreiro é aquele que vence as suas próprias paixões. Pergunta: e que dizeis das revoluções feitas pelos povos, quando pretendem eleger um novo governo, honesto e criterioso, para coibir a corrupção? Matiz: é óbvio que o vocábulo revolução já induz uma iniciativa violenta de mudança do regime dominante, a fim de atender às insatisfações políticas de um povo, nação, ou mesmo grupo de homens. Comprova-se, assim, o primarismo do homem terrícola na sua graduação espiritual, pois ele ainda não sabe resolver os seus problemas sociais, políticos, pátrios e morais, sem a violência que gera o clima de ódio, ciúme, competições e falsas glórias. As questões políticas, religiosas e sociais dividem o mesmo povo em diversas facções adversas, nutrindo uma guerra permanente, ante a preocupação de cada conjunto pretender impor a sua preferência e simpatia. Embora as revoluções glorifiquem os seus autores e os consagram no altar dos heróis, patriotas e salvadores do povo, em verdade, há sempre um jogo de interesses, em que os grupos dominados reagem contra os grupos dominantes. A revolução já é um estado de espírito em cada homem sempre insatisfeito, pensando em mudar de qualquer forma, onde quase sempre procura exclusivamente o seu próprio bem. Quando esse estado de espírito oculto se exterioriza na configuração de movimentos belicosos ou lutas sangrentas, apenas materializa a insatisfação de muitos homens afinizados à mesma frequência de desejos. Só em casos raríssimos, um ideal isento de interesses pessoais move uma revolução em favor do povo, pois, em geral, a cobiça e a ambição são próprias dos revolucionários de todos os tempos. A prova é que, incessantemente, novas revoluções substituem as velhas revoluções, porque os salvadores do povo passam a cuidar de sua própria salvação. Por isso, apesar do benefício que às vezes certas revoluções proporcionam sob uma intenção superior, jamais elas podem promover a felicidade de um povo, porque não atendem especificamente os interesses totais da coletividade, mas são geradas por grupos de homens associados pela mesma simpatia grupal. Deste modo, mormente a proclamação de salvadores, trata-se de um grupo afim e que passa a prestigiar exclusivamente os seus membros, desvinculando da salvação os depostos e os que não vibraram com o movimento revolucionário. Evidentemente, se a fidelidade, tolerância, renúncia, honestidade e o verdadeiro patriotismo de raça existissem unificados por um esquema evangélico do bem alheio, jamais haveria necessidade de revoluções, as quais apenas significam o corolário de uma insatisfação coletiva. Ademais, os homens terrenos ainda ignoram quais são os tipos de suas reações mentais e emotivas diante de acontecimentos incomuns, aos quais são lançados intempestivamente. Assim, eles podem variar e ceder-se profundamente ao contrário dos hábitos comuns, mudando seu procedimento conhecido e revelando-se, às vezes, em completo antagonismo com as suas características conhecidas na vida cotidiana. Quem for uma incógnita para si mesmo, quando elevado ao cargo supremo de um povo,
tanto pode ser benéfico como maléfico, dependendo das paixões, interesses ou ambições que o dominam. Sabe-se que muitos imperadores romanos iniciaram o seu reinado imbuído das melhores intenções, tal o caso de Nero. No entanto, a volúpia do poder, a bajulação dos cabotinos e a perspectiva do luxo e do prazer, nutrem a vaidade, o orgulho, a desforra e outras paixões indesejáveis. Hitler parecia um homem inofensivo, servil e atencioso, quando era simples cabo do exército alemão, na guerra de 1914. No entanto, fascinado pelo comando e poder governamental, foi um verdadeiro flagelo para o mesmo povo que o aqueceu nas suas intenções e pretensos ideais de felicidade humana. Sem dúvida, isso ocorre também com os líderes revolucionários, pois são raros os que conseguem lançar-se do anonimato às credenciais do poder, mas sem tumultuar-se escravo das paixões e vaidades, que dormitavam subrepticiamente no âmago de sua alma imatura. Pergunta: mas, evidentemente, há sempre uma boa intenção quanto à iniciativa de homens, os quais se congregam para mudar um regime ou governo indesejável e até corrupto. Não é assim. Ramatiz, na qualidade de espíritos desencarnados, e interessados no comando superior do Cristo, não pretendemos analisar quanto à psicologia das revoluções, nem quanto às motivações políticas ou sociais que as promovem. Enquanto o homem não mudar visceral e interiormente, ele viverá em guerra com as suas próprias paixões e seus vícios escravizantes. Então não haverá paz e ventura na terra, seja qual for o tipo de doutrina ou sistema adotado para se governar o povo. A revolução é tão permanente na alma do homem terrícola que ele à tarde arrepende-se do que fez pela manhã, numa perfeita guerra consigo mesmo. Assim permanece a luta silenciosa ou ruidosa no seio da família, da vizinhança, nas ruas e nos estabelecimentos de trabalho, na diversão e até devoção. Os jornais comentam em manchetes berrantes: roubos, crimes, estupros, violências, assaltos, loucuras alcoólicas, viciações de entorpecentes, adultérios, prostituição, latrocínios e corrupção pública. Porventura, alguma revolução liderada por grupos de políticos ou patriotas aquecidos por paixões algo semelhantes poderá harmonizar e solucionar esse estado crítico e revolucionário inato no homem terreno? O advento do Cristo também foi uma revolução, pois de sua atuação sublime no mundo mudaram-se todas as formas de ação humana, onde o amor deve substituir o ódio, a humildade e orgulho, a renúncia à pilhagem, o bem ao mal, a paz à guerra. O Mestre Jesus não se endeusou sob a vaidade infantil dos distintivos e penduricalhos no peito perecível, nem liderou homens na gloriula do poder transitório, mas ele revolucionou o mundo lavando os pés dos apóstolos e sacrificando a sua vida pela felicidade da humanidade. Foi um revolucionário jamais igualado, porque ensinou o governo do espírito sobre as paixões e os vícios, em verdade, os piores inimigos do homem. Nas guerras ou revoluções do mundo, os militares ou civis marcham eufóricos pelas ruas em passeatas crivadas de símbolos, bandeiras, fanfarras e fuzis, quais salvadores liderados pelos seus cabeças, êmulos de dulces e furês, que depois transformam as suas pátrias em ruínas. Nota de Ramatiz: louvamos o vosso povo, cujas revoluções tendem cada vez mais para soluções tranquilas e sem derramamento de sangue. Só as nações superdesenvolvidas em espírito sabem resolver os seus problemas vitais e complexos políticos à distância da violência, trucidamento e desforras fratricidas. Daí o autoconfiar que o Brasil será o povo mais fraterno e espiritualista do mundo, à distância das guerras e revoltas homicidas, terra esperançosa, onde os próprios militares trocam o manual de guerra pelo Evangelho do Cristo, na sua participação às cruzadas militares espíritas e movimentos pacíficos de Umbanda. Fim da nota. Jesus, no entanto, era apenas o grande amigo, cujo séquito revolucionário era composto de viúvas,
pescadores e homens pacíficos, que manuseavam as armas do amor para estabelecer a paz e a compaixão na alma. Através do silencioso comando da alma, Jesus instituiu a revolução do amor, do bem e da paz para toda a humanidade, independente de raças, credos, sistemas políticos ou entendimentos intelectivos. Enquanto isso, no mundo profano, o chefe revolucionário exige que sejam cumpridas as suas próprias preferências, simpatias e modo de julgar o mundo, isto é, o seu comportamento particular deve ser modelo de todos os seus comandados. Quando ele é visceralmente católico, como Franco Salazar, o clero amordaça e domina quaisquer movimentos espiritualistas liberais. Sendo ateu, há relativa liberdade de agirem os ateus, mas amordaça as doutrinas religiosas desprotegidas do regime inconstitucional, predispondo os quadros melodramáticos dos martírios. Se for um governo espírita, é possível que mande fechar as igrejas e os terreiros de Umbanda. Se for um governo fanatizado pela Umbanda, talvez feche todos os centros espíritas kardecistas. Catarina de Médicis matava os católicos na França, mas Calvino, protestante, mata Servetti na Basileia, enquanto os huguenotes modernistas, que fugiam para Nova Inglaterra, eram assassinados pelos fanáticos conservadores da mesma crença. Os cruzados matavam os fiéis sarracenos, e os muçulmanos e budistas hoje ainda se matam impelidos pela mesma ferocidade do tempo das cavernas. No entanto, qual é o fundamento específico da revolução trazida pelo inesquecível Jesus, senão o mandamento salvacionista do amo o próximo como a ti mesmo? E para os revolucionários nutridos pelo ódio, pela vingança e pelos assomos exagerados de salvação pátria, em geral, o Divino Mestre recomenda: aquele que perder a vida em meu nome, ganhá-la por toda a eternidade. Deste modo, embora se justifique o instituto das revoluções no mundo material terreno, na tentativa de corrigir a degeneração costumeira da administração pública ainda regida por homens imperfeitos, elas apenas fazem vibrar o coração dos novos patriotas, como panaceia salvacionista do povo, ante a esperança única pela mudança das coisas vigentes. O povo sente-se feliz no advento revolucionário, crente de que o novo regime há de ser melhor que o governo exonerado. No entanto, em face da proverbial imperfeição humana, não somente os salvadores esfriam os seus ímpetos de euforia pátria, no decorrer da administração, como ainda penetram no movimento libertador homens oportunistas, medíocres, ambiciosos e hipócritas, cujo mimetismo de patriotismo retardado chega a impressionar os autênticos. Daí o aforismo tão comum, de que a vassoura varre bem no primeiro dia. E, inexoravelmente, como é tão comum na face do orbe terráqueo, vão se deteriorando os fundamentos sadios traçados pelos revolucionários sinceros e impolutos, que logo se surpreendem enfrentando as mesmas enfermidades legislativas, sociais, morais e administrativas dos seus antecessores julgados incompetentes e inescrupulosos. Sem dúvida, isso tudo acontece, porque o melhor governo revolucionário do mundo poderá modificar o conteúdo político de um povo, jamais o seu conteúdo espiritual, que requer outra espécie de revolução endógena, no seio da alma enferma. Pergunta: mas um governo inteligente, operoso e honesto não proporciona um ambiente favorável para melhor índice educativo, social e assistencial do seu povo? Ramatiz: não basta apenas proporcionar um ambiente favorável pelo advento tecnológico ou científico, para que o povo adquira a compreensão de si mesmo, pois até sábios, cientistas, técnicos e grandes cerebrações políticas e filosóficas do mundo têm se tornado assassinos ou corruptos. Evidentemente, eles tiveram todos os recursos para atingir o grau incomum que puderam manifestar sobre a maioria da humanidade, mas a sua mediocridade espiritual os levou a cometer crimes e atos tão condenáveis quanto as ações culposas de um carroceiro ou camponês iletrado. Deste modo,
concluímos que o mais requintado ambiente técnico-científico e intelectual do mundo jamais proporcionará a educação espiritual que só é possível através de um código como o Evangelho do Cristo. Na era pré-histórica os homens matavam-se com tacapes de pau, depois destruíam-se à distância com torpedos de pedras lançadas por catapultas, mais tarde duelavam-se a espada e facões, em seguida, passaram a torrar hereges nas fogueiras da Inquisição, ou matando com arcabuzes nas sangrentas empreitadas das Cruzadas, na Ama, ou na noite de São Bartolomeu, na França. Finalmente, o mundo então foi agraciado por um notável surto de descobertas científicas e invenções técnicas, que desenvolveram o conhecimento humano na caudalosa produção de livros, revistas e panfletos acessíveis a todas as criaturas. O primata hirsuto das cavernas transformou-se no cidadão barbeado e vestido de casimira, num gênio criador de computadores, submarinos atômicos, foguetes teleguiados, satélites artificiais e espaçonaves a pousar na Lua, além de dispor de fabulosa força extraída da intimidade atômica. É o poderoso mago moderno, cujas façanhas pelo controle remoto e a capacidade de fender o seu próprio planeta, põe num chinelo o lendário gênio da lâmpada de Aladim. Sem dúvida, isso seria bastante para melhorar o índice educativo, moral, social, assistencial e o amparo do povo. No entanto, o terrícola apenas refinou a sua arte de matar, provando, mais uma vez, que toda a realização sem a égide do Evangelho do Cristo é infrutífera, criticável. É de senso comum que são os governos inteligentes e dinâmicos que favorecem o clima para a ciência e a técnica proporcionarem o máximo de conforto e requinte à humanidade terrena. Enquanto o rádio coloca o homem em contato com todas as latitudes geográficas do orbe, a televisão fornece-lhe imagem instantânea dos povos mais distantes. A mulher moderna libera-se das injunções humilhantes do trabalho forçado no lar, pois hoje dispõe do liquidificador que substitui a anacrônica batedeira muscular, o fogão elétrico ou a gás extinguiu a função de foguista doméstica. A enceradeira opera servilmente aliviando o pesado trabalho da limpeza do assoalho. A lâmpada mercurial substitui o lampião fumarento. A cinematografia panorâmica aposentou a velha lanterna mágica expondo as imagens animadas e coloridas sob o som estereofônico. Em face dessas realizações técnicas, científicas e culturais modernas, os ricos de ontem seriam atualmente bem pobres, malgrado sua fortuna estagnada na frialdade de uma vida despida da vivacidade atual. A divulgação fácil de livros, os recursos modernos de alfabetização, a cultura através de cursos básicos, intensivos e técnica eletrônica, ainda a leveza do traje de tecido adequado à profissão ou situação, as soluções vitamínicas, o controle específico sobre o recém-nascido, o exame pré-nupcial, a hibernação, o transplante de coração, rim, pâncreas ou olhos e as pílulas anticoncepcionais, proporcionam ao homem do século XX uma vivência aventurosa. A era do plástico, a modernização dos estabelecimentos de ensinos, alimentação sintética e enlatada, assistência social dos institutos e a previdência do seguro, a intelectualização dos militares, a piscina da associação desportiva, a prodigalidade de creches, asilos de velhos, nosocômios, institutos de recuperação mental, aparelhamentos modernos para cegos, surdos mudos e mutilados, porventura foram capazes de solucionar os ingentes problemas milenários do espírito. Pergunta: poderíeis estender-vos mais um pouco sobre esse assunto de um modo ainda mais objetivo? Ramatiz, que faz o homem moderno, cientificizado, psicoanalisado, checado física, intelectual e psiquicamente, que se submete a todas as descobertas científicas, conhece todas as nuances da psicologia moderna, queima fosfatos na emperrada pesquisa parapsicológica, comanda pequenos feudos de computadores, controla robôs subservientes,
capaz de pulverizar milhares de criaturas ao simples toque de um botão eletrônico, como fez em Hiroshima. Enfim, qual é a notável diferença que existe, hoje, no homem, e o seu passado de troglodita? Antigamente, quando vivia nas cavernas matava o próximo a pauladas, hoje assassino semelhante à pistola eletrônica com silenciador, arrastava a mulher do vizinho troglodita para satisfazer os seus instintos campos afora. Hoje, faz o mesmo com a mulher do amigo, carregando-a de Galaxia ou Impala morava em grutas de pedras. Atualmente copia a vida dos insetos morando em canudos de cimento, torrava os hereges de modo anti-higiênicos, presentemente pulveriza-os sob a explosão da bomba atômica. Há milênios movimentava carroças ferradas sobre tapetes de corpos vivos de crianças, velhos e mulheres nas tropelias bíblicas, hoje os esmaga sob as lagartas dos tanques homicidas. Nota: vide em Reis, livro 2, capítulo 12 versículo 31 da Bíblia, os bárbaros massacres de Davi e seus exércitos sobre os amonitas e moabitas, quando mandava passar carroças com pontas de ferro sobre os infelizes prisioneiros estendidos ao longo das estradas. Quando os judeus eram conduzidos para o campo de concentração de Treblinka, na última guerra nazista, houve casos em que os tanques alemães os esmagavam, espremidos entre as margens da estrada, cujas lagartas ao girarem ensanguentadas, mostravam pedaços de fígado, rim, corações, braços e pernas dos massacrados. Vide a obra sobre Treblinka. Fim da nota. A técnica e a ciência vinculadas para os mesmos objetivos atualmente oferecem os mais brilhantes e eficientes ensejos para o terrícola exercer a sua incúria espiritual. Aqui, desentoca infelizes homens subnutridos e acovardados e os liquefaz pelo fogo líquido do napalm. Ali, trucida pela bomba atômica aos inimigos de raça diferente. Acolá, estraçalha corpos de jovens sob a metralha eletrônica em defesa de tolos sistemas políticos. Em tempos idos, o ser humano viajava algumas semanas, a cavalo, para enterrar o punhal na barriga do adversário. Hoje, graças ao avião a jato supersônico, ele pode fazer o seu desejum em Nova York, almoçar em Lisboa e matar o desafeto em Paris, à hora da ceia. Inegavelmente, houve significativa evolução da humanidade, com seus métodos modernos e aperfeiçoados para matar, quando se pode liquidar em poucos minutos milhares de criaturas, que antes exigiriam fatigantes meses e anos de batalhas ininterruptas. É por isso que certo escritor jovial, brasileiro, num feliz momento de humorismo, descreveu o homem moderno como um macaco que frequenta o barbeiro. Apesar de tantas realizações louváveis e surpreendentes, a humanidade terrícola ainda é incapaz de ser feliz, pois enfrenta os mesmos problemas de ordem espiritual de antanho. Os partidos políticos, os sistemas doutrinários, as castas sociais e as segregações raciais constituem tremendas limitações verrugosas no corpo sádio da vida feita por Deus. Malgrado as reuniões amistosas de classes profissionais, confraternizações artísticas, os congressos eucarísticos, simpósios de espíritas e outros empreendimentos de espiritualistas modernos, apenas se verifica uma verbosidade avassalante sem resultados práticos, porque os homens, no âmago da alma, ainda são dependentes das superficialidades e dos interesses do mundo transitório da carne. Raras criaturas importam-se, realmente, em investigar a autenticidade do espírito imortal em sua manifestação educativa na face do orbe, a fim de nortear a sua vivência sob o imperativo da vida superior. Por isso, também não sabem governar e governar-se, até o dia em que coloquem acima das circunstâncias provisórias da existência física a norma da vida verdadeira do espírito. Pergunta: que dizeis das doutrinas socialista, fascista, democrático ou nazista? Ramatiz: é evidente que na condição de espíritos desencarnados não nos preocupam rótulos, fórmulas, preconceitos políticos,
racistas ou ismos que identificam movimentos socialistas, nazistas, democráticos, capitalistas ou fascistas de pouca importância para o revestimento exterior, quando o conteúdo continua deteriorado. São empreendimentos que se constituem na cúpula de proteção a certos grupos de homens congregados pela mesma simpatia pessoal e devotados à mesma concepção política, e que eles consideram a panaceia preferida para solucionar os problemas humanos. Daí o fanatismo e o devotamento servil desses grupos ao seu sistema político, e que o consideram o melhor do mundo, o mais adequado e certo. Embora isso não agrade aos adeptos de outras doutrinas a algo semelhantes. Indubitavelmente, tais sistemas, por mais sensatos ou lógicos que os julguem, serão superados com o tempo em face da modificação e evolução dos costumes e temperamento dos homens. A história pródiga em comprovar inúmeros sistemas e doutrinas econômicas, políticas, filosóficas e até educacionais, que de maneira alguma poderiam ajustar-se hoje ao pensamento e à emotividade do homem atômico. Tais sistemas podem atender às necessidades de um povo, em determinada época e nos limites idiosincrásicos desse povo, jamais servirá para a cobertura de toda a humanidade, sequer de outra nação. Ademais, tratando-se de conjuntos de homens de espírito primário, como são os terrícolas, os seus sistemas e doutrinas estão evados dos mesmos defeitos que tais homens ainda não puderam extinguir em si próprios. Não importa ser nazista, democrata, capitalista, fascista ou socialista, e a ardente preocupação de salvar a humanidade pelo seu sistema político mais simpático, caso o homem não consiga salvar-se a si mesmo, libertando-se do vício de fumar, beber, comer as vísceras sangrentas dos irmãos inferiores, inclusive do domínio das paixões funestas. Isso tanto avilta o indivíduo que o comete, como o povo, sistema ou doutrina, que tenta a salvação política de outra nação, mas sobrecarregada das mesmas infâmias, avarezas, inescrupulosidades, ódios, vícios e vinganças partidárias. Pergunta: porventura, entre tais sistemas, um deles não poderia solucionar de modo mais sensato e eficiente os problemas do mundo? Ramatiz: doutrina por doutrina, sistema por sistema ou ismo por ismo, ideados e compilados por homens defeituosos, é preferível o evangelismo, ou doutrina de Jesus, que além de ser o homem mais santo e mais sábio, é também o melhor amigo do homem. Trata-se de doutrina sadia, universalista e incriticável, que praticada por todos os homens elimina definitivamente todas as dificuldades, carências e desventuras da humanidade. Não é de estrutura capitalista, fascista, democrática, nazista ou socialista, mas simplesmente regida por uma regra áurea irredutível, que é o sublime sentimento do amor. Os homens não se salvam substituindo sistemas políticos, mas exclusivamente pelo exercício incondicional do amor. No deserto da vida humana, só a doutrina de Jesus é um oásis capaz de descedentar a sede do viandante mais desesperado e infeliz. É a fórmula inalterável em qualquer latitude geográfica do mundo, clima social, político ou religioso, como a mais avançada solução moral e espiritual das relações entre os homens. Ama o próximo como a ti mesmo e faz aos outros o que queres que te façam. Não se refere especificamente a grupos de homens socialistas, fascistas, democratas, nazistas, capitalistas, comunistas ou socialistas, porém, ao gênero humano. Os homens podem alegar que é difícil viver o Evangelho, tal qual o Mestre Jesus o viveu, mas nenhum homem do mundo poderá negar que, se tal código moral for praticado pela humanidade, extinguem-se todos os problemas econômicos, financeiros, políticos, morais, racistas, religiosos, e até recupera-se a saúde humana pela libertação dos vícios e das paixões mórbidas. Em consequência, não somos por nenhum partido, doutrina ou sistema político, filosófico ou religioso do mundo,
mas apenas pelo amor pregado e vivido pelo Cristo Jesus, o qual é independente de quaisquer diferenciações de raça, cultura, fortuna, política ou religião. Pergunta: tratando-se de assunto de suma importância para nossa observação e aprendizado, gostaríamos de receber outras considerações, de vossa parte, e relativas ao Evangelho de Jesus, num confronto com as doutrinas do mundo. Ramatiz: é de senso comum que a saúde de um conjunto depende da saúde das partes, em consequência, o equilíbrio, a harmonia e a eficiência de um sistema político, social, cultural, religioso ou filosófico, terá de depender, fundamentalmente, das condições sadias das partes. A beleza panorâmica de um jardim depende da harmonia e coerência estética entre as espécies de flores que o compõem. Assim, os governados não podem criticar os seus governos, pois eles constituem-se na cobertura ou superestrutura dos valores positivos e negativos do próprio povo a que estão vinculados. Muitas vezes, os indivíduos de certo sistema político exigem um governo perfeito dentro de um ambiente em que praticam e consentem as mais censuráveis relações ilícitas de ordem comercial, política ou moral. Agiotas, proxenetas, ladravazes, homossexuais, mistificadores, hipócritas, prostitutas, avarentos, falsários, sonegadores, imorais, fanáticos, subversivos, homicidas, alcoólatras e outros viciados não se pejam de censurar e arrasar o governo a que deram o seu voto, exigindo um homem iluminado no seio da própria abominação. Há quem critica a administração pública junto à mesa regada a álcool dos ambientes prostituídos. Aqui, o negociante acusa severamente a inescrupulosidade do governo, enquanto rouba furtivamente no peso da mercadoria comprada pelo freguês. Ali, o cidadão se enfurece exigindo mais assistência pública, enquanto sonega o fisco e o imposto de renda. Acolá, comenta-se a negociata dos representantes do governo, ouvindo-se o rádio adquirido de contrabando. Então exige-se dos responsáveis administrativos o máximo de perfeição, enquanto, subrepticiamente, praticam-se atividades ilícitas e censuráveis pela moral comum. Evidentemente, pouco importa a natureza dos sistemas políticos e doutrinários do mundo que eles governam, sejam fascistas, democratas, capitalistas, nazistas, comunistas ou socialistas, caso os homens que os compõem ainda são ineptos, imorais, desonestos, agiotas, fanáticos, racistas, viciados e maldosos. Assim como o vinho azedo não se modifica para melhor qualidade pela simples troca de rótulo, o mundo jamais logrará o seu equilíbrio mudando de sistemas políticos, ou etiquetas salvacionistas que não melhoram o conteúdo humano. Daí a ascendência do sistema evangélico, fruto de uma vivência da maior fidelidade ao gênero humano, o qual é o denominador comum de um estado de espírito superior, como é o amor, acima de qualquer interesse político ou doutrinário. Pergunta: mas um governo de homens honestos e criteriosos também proporciona um clima estimulante para a dignidade humana, não é assim? Ramatiz: a humanidade é um todo que se move lentamente em ciclos, caminhando em direção a um objetivo superior à felicidade espiritual. Esses ciclos se renovam e retornam à proximidade da fase inferior já ultrapassada anteriormente, decorrendo os períodos de exaltação e períodos de humilhação espiritual. Lembra a onda do mar? Quanto mais alta se ergue, mais fundo depois ela cava. É uma espécie de maré espiritual, cujo ritmo exige as fases positivas das atividades no trato da matéria e as fases negativas da reflexão sobre o que foi sucedido. Examinando-se a história da humanidade terrícola, verifica-se que ela tem vivido períodos sombrios, quando naufraga na crista das ondas do vício, do deboche, da paixão dessegrada, do amordaçamento de consciências, e os períodos felizes do renascimento tranquilo e criador do oceano calmo, onde se exalta o amor, a arte, a poesia e a beleza entre os homens.
A Idade Média foi um período sombrio, enquanto a Renascença deixou um rastro de luz. Todos os povos e nações são agraciados, periodicamente, por ensejos de renovação moral e de reajuste econômico, num aproveitamento letivo que lhes apressa a marcha espiritual. Daí comprovarmos que os piores males do mundo também são entremeados de bens salutares. Mesmo em Roma, na série de imperadores orgíacos, debochados, cruéis e cretinos, como Nero, Calígula, Tibério, Caracalla, Heliogábalo Comodo, houve entreatos louváveis sob o comando de homens sóbrios, frugais, probos e inteligentes, como Vespasiano, Marco Aurélio e outros. Mas a dignidade pública não é fruto da substituição de homens, porém da renovação de cidadãos acima das paixões violentas, das ambições desmedidas, criaturas que se elegem pela sua vivência de longo tempo numa conduta espiritual superior. No mesmo caldo de cultura, onde se alimentam os homens que constituem o todo de uma nação, também se geram os seus governantes com atributos favoráveis ou desfavoráveis inerentes ao ambiente. Pergunta: porventura já estaria prevista pelos mentores da Terra a ação nefasta de um Hitler, que, após galgar o poder absoluto, levou a Alemanha e o mundo a uma hecatombe guerreira? Ramatiz: em verdade, nada sucede na face do planeta sem que o governo oculto do mundo saiba ou já não tenha previsto, dentro do velho provérbio de que não cai um fio de cabelo da cabeça do homem sem que Deus não saiba. Ademais, os povos elegem para seu governo o patrono homem capaz de materializar-lhes os caprichos, ideais, as ambições e a própria moral. Adolf Hitler, por exemplo, não foi um flagelo acidental e injusto, mas ele corporificou, na época, o desejo coletivo ou estado de espírito manifesto e latente nos próprios alemães. Ele apenas materializou numa ação coletiva belicosa as próprias tendências do povo que o havia eleito para o cargo supremo. Interesses recíprocos e empreitadas particulares aqueceram-lhe o crescimento ditatorial, numa espécie de acomodação silenciosa e tácita e por voluntária omissão. Caso o povo alemão não tivesse manifestado essa índole, vibrado psiquicamente com as ideias perigosas e megalomaníacas de Hitler, evidentemente o teria afastado do poder no início de sua campanha, como um indivíduo insensato e perigoso. Então ele foi o catalisador psicológico e temperamental dos súditos alemães, progredindo no terreno fértil dos desejos beligerantes e ambiciosos da própria nação. Em qualquer outro planeta, um grau espiritual acima da Terra, Adolf Hitler e seus asseclas seriam recolhidos imediatamente a um hospital para tratamento mental. Jamais encontrariam qualquer estímulo ou eletividade para sua empreitada de assaltos, pilhagens e massacres de criaturas de outros países mais débeis. Para conseguir isso, ele recebeu o apoio do seu povo, abriu-lhes as comportas das paixões belicosas e insensatas, encontrou colaboradores e até servos entusiastas que lhe concretizaram as ideias perigosas, vinganças insensatas e iniciativas tão negras como a morte de milhões de judeus nos campos de concentração. A sua entrada na Áustria foi festejada sob o dossel de flores e vivas. A sua primeira vitória sobre a Polônia enfraquecida arrancou os mais retumbantes aplausos da juventude alemã, comprovando-se perfeita simbiose de governo e governados. É certo que os aliados também trouxeram o seu feixe de lenha à fogueira que Adolf Hitler, mais ousado, imprudente ou louco, ateou fogo, e por isso foi responsabilizado como principal culpado. Entretanto, quando a humanidade vive períodos tranquilos e que faz jus a melhor roteiro espiritual, o Senhor envia um Krishna, Buda, Rama, Gandhi e o magnífico Jesus, que deixa um sopro de ternura, compaixão e paz no mundo. Mas quando o mundo ferve, em alta tensão, e os povos se citam nas suas paixões ambiciosas, perturbando a marcha normal do conhecimento do espírito, então encarna-se um Alexandre, Aníbal, Gengis Khan, Atila, Júlio César, Napoleão ou Hitler, que,
na figura de verdadeiros cirurgiões da humanidade, semeiam a dor e o sofrimento coletivo, trazendo o bem pelo mal. Os homens terminam por expurgar o veneno que se acumulava no âmago da alma por excitação de sua origem animal, concretizam em atos maldosos, à luz do dia, o que lhes vibrava no silêncio de sua própria covardia. Pergunta: qual seria um sistema de governo mais compatível com a nossa atual graduação psicológica ou espiritual? Ramatiz: repetimos, novamente, que há de falhar qualquer governo enquanto os vossos legisladores e sociólogos tentarem harmonizar social e politicamente o mundo através de sistemas ou doutrinas elaboradas por grupos de homens, quais verrugas no organismo coletivo da nação. Quer se trate de uma doutrina fascista, democrata, capitalista, comunista ou nazista, sempre há de atender às ambições, à capacidade, aos costumes, à vaidade e ao interesse de um grupo simpatizante, porém profícuo e até nocivo para os outros conjuntos de homens ou doutrinas políticas. Embora milhares ou milhões de indivíduos se afinizem a uma doutrina ou sistema político que julgam o melhor do mundo, eles estão vivamente preocupados com a sua própria segurança pessoal, jamais com a humanidade. Só em casos raríssimos surge o herói capaz do holocausto para o bem do povo e da raça humana. E a explicação é muito simples, pois todo indivíduo que deseja, realmente, servir ao próximo, jamais se filia ou se coloca sob qualquer sistema político, doutrina religiosa ou agrupamento social para exercer o seu sentimento sublime. Ele sabe que os homens vinculados pelos sistemas políticos do mundo ainda não oferecem condições para viver a plenitude de um sacrifício pelo bem alheio. Em consequência, rebuscando o passado histórico até os últimos dias da vida moderna, a fim de ser encontrado um gigante, sábio, cientista ou psicólogo autor de algum sistema ou código moral miraculoso para salvar a humanidade, eis que esse homem é o Cristo Jesus. Sob o seu comando cessam conflitos, fanatismos, ambições, desonestidades, vícios, vaidades, orgulho, avareza, racismos e crueldades, porquanto seu estatuto exige, incondicionalmente, que o candidato tem de amar o próximo como a si mesmo. Pergunta: que deveríamos compreender por esse amor incondicional a todos os demais indivíduos? Ramatiz: o amor, pacifismo, perdão e a bondade, filantropia, humildade, tolerância, honestidade e ternura são estados superiores de espírito idênticos em qualquer latitude geográfica do orbe, quando expressos por qualquer raça e por indivíduos pertencentes a qualquer partido ou doutrina política. Se o comunista, nazista, democrata, fascista, capitalista ou socialista é bom, nobre, gentil, amoroso, fraterno e piedoso, pouco importa o rótulo que ele sustenta ou o sistema político a que se filial na verdade, ele se integra ao código moral do Cristo, que é o amor universal, malgrado a cor do seu uniforme, a insígnia que ostenta no braço, o líder político que admira ou a doutrina que defende. O judeu, africano, esquimó, alemão, americano, turco, hindu-árabe, quando humilde, honesto, fraterno, pacífico e amoroso, não se diferencia pela sua raça, mas identifica-se pelo mesmo estado de espírito elogiável. Assim, não existe uma humildade propriamente alemã, um amor propriamente russo, ou uma renúncia propriamente hindu. Tais virtudes existem latentes em todos os homens, porque descendem do mesmo Deus, e isso sempre lhes tem sido ensinado por todos os legisladores interessados na saúde espiritual da humanidade. Pergunta: temos observado que os governantes, na Terra, dificilmente creem ou admitem na existência de um outro governo oculto, que do mundo espiritual vigia-lhes as atividades públicas. Que dizeis? Ramatiz: sem dúvida, esses homens ignoram que são apenas mordomos da administração sideral, cujos atos públicos desonestos ou imprudentes depois serão julgados com maior severidade do que a legislação falha e subornável do mundo material.
jamais abusarão impunemente do patrimônio coletivo que recebem em confiança do seu povo, pois, se não há tribunais divinos exarando pessoalmente sentenças punitivas, a lei do karma é inflexível e severa, obrigando qualquer delinquente a pagar ou indenizar os prejudicados até o último ceitil. Os políticos e administradores públicos corruptos traem a confiança do Senhor, como os filhos degenerados abusam do patrimônio pertencente a todos os membros da família. Embora tais homens consigam tangenciar as leis do mundo físico, eles terão de indenizar completamente os prejuízos ocasionados pelas suas ambições e atitudes inescrupulosas. Os políticos do mundo podem iludir e mistificar as criaturas que confiam em suas promessas e sofismas, mas não se livrarão das severas sanções espirituais por muitas existências posteriores. Quem aceita ou busca a responsabilidade de gerir e administrar bens e valores da coletividade humana, que o faça de modo digno e criterioso, se não há de consumir alguns séculos na infeliz condição de calceta espiritual, cuja pena só termina com a devolução integral de todos os bens surripiados. Pergunta: qual seria a forma ideal de governo para a nossa humanidade? Ramatiz: considerando-se que o cérebro humano é um conjunto diretor, composto de centros coordenadores de diversas atividades, funções e necessidades do corpo carnal, sob uma só vontade uníssona no controle de todas as funções orgânicas, o governo mais proveitoso e sádio para o organismo da humanidade seria algo assim semelhante. Poderia ser eleito um conselho governamental, escolhido exclusivamente entre os homens selecionados pela sua moral superior, vontade firme, renúncia absoluta, disciplina, talento, honestidade, formação científica e incondicionalmente universalistas. Seriam criaturas eleitas pelo seu amadurecimento biológico e espiritual, e não por efeito de contagem de votos do partido político majoritário sob estrondosas campanhas eleitorais. Um conjunto governativo, eleito de cima para baixo, composto de almas de maturidade espiritual, leais, desprendidas, estoicas, reconhecidas pelo povo como as mais capacitadas para governarem sem locupletar-se dos bens da comunidade. Antes de simples produtos de advento político, da simpatia de grupos populares ou de propaganda política partidária, seriam apenas cérebros e corações comprovados sediamente nas atividades comuns da vida cotidiana. Assim como há conventos de labores veneráveis e dignos, destinados a redimir ou disciplinar homens perturbados no mundo profano, que mais tarde podem voltar para sua antiga atividade a fim de orientar os companheiros em dificuldade espiritual, também deveriam existir na Terra instituições especializadas para treinar homens destinados à função correta de governar. A renúncia de si mesmos a qualquer espécie de glória política ou interesses pessoais deve ser-lhes a premissa fundamental para governar o patrimônio de um povo e jamais traí-lo, como ainda é tão comum no mundo. Isso nos comprova o próprio cérebro humano, que não demonstra nenhuma simpatia ou interesse por determinado órgão do corpo humano, mas atende a todos conforme a sua necessidade organo-funcional. Todo homem que movimenta campanhas políticas visando ao seu interesse pessoal, de início frauda os ideais e os sonhos do seu povo, em favor exclusivo de si mesmo. O governante há de ser homem humilde, sábio, gentil, ativo, desprendido, justo, severo, porém amoroso. Uma coração de criança aliado ao cérebro de um gênio, há de ser, enfim, um anjo sabido. E só poderá governar sem censuras quem se decida a servir exclusivamente a seu povo, colocando a sua própria felicidade em sentido secundário. Pergunta: evidentemente, é quase impossível conseguir-se, na Terra, um tipo de homem com tais credenciais superiores. Ademais, observamos que os verdadeiros espiritualistas parecem fugir de qualquer governança no mundo. Que dizeis? Ramatiz: realmente, os homens conscientes de suas verdadeiras necessidades espirituais, em geral,
São humildes e avessos às gloriolas do mundo material, às atividades ostensivas que evidenciam a personalidade humana transitória. Eles preferem comandar as suas próprias paixões e governar o seu instinto inferior, ajudando e passando sem preocupações de louvores ou gratidões. Não se fascinam pelos brinquedos dos encanados, nem buscam os bens ilusórios da matéria, mas se interessam pelos valores definitivos do Espírito Eterno. Importa-lhes, antes de tudo, a condição de um apóstolo do Cristo do que as vantagens de um ministro de Estado. Pergunta, em consequência, como constituir um conselho governamental, nobre e sadio, composto de homens forjados nas realizações espirituais superiores, quando eles não se consagram pela política do mundo, a única doutrina responsável por tal evento. Ramatiz, inegavelmente, isso é dificílimo porque o caldo de cultura onde se forjam os políticos ainda é de péssima qualidade, tal qual acontece com os povos e nações do mundo. Os povos ainda se separam por retalhos de fazendas coloridas, simbolizando as pátrias isoladas no seio da humanidade, e que alimentam a matança sistemática nos matadouros fratricidas das guerras. O racismo, as diferenças de sistemas políticos e os interesses ambiciosos da especulação egotista insuflam o ódio nos dirigentes e eles se turbam movidos e estimulados por desforras, que cegam a verdadeira finalidade do espírito encarnado. Em planetas mais avançados há um só governo administrando toda a humanidade, uma louvável consciência coletiva composta de homens de todos os matizes psicológicos e representativos de todas as atividades humanas, vinculados incondicionalmente ao lema de servir e produzir benefícios sob o mais alto nível de honestidade, renúncia e amor. São poetas, filósofos, médicos, engenheiros, professores, sacerdotes, militares, escritores, industriais, compositores, comerciantes, pintores e até operários, cujo grau de maturidade espiritual garante a harmonia e o perfeito entendimento governativo. De princípio, é uma consciência coletiva adversa à violência, capaz de ajustar todas as peças componentes do conjunto num só ritmo de ação progressista. Assim como o cérebro é a cúpula protetora de todas as necessidades biológicas do organismo humano. Os departamentos de arte, ciência, educação, filosofia, magistratura, medicina, trabalho, religião e finanças então se constituem e funcionam sob uma vontade uníssona e equilibrada, tal qual o fígado, o estômago, o pâncreas ou rins são administrados por um cérebro sádio. O poder que vem dos homens eleitos por suas virtudes superiores distingue-se frontalmente do comando dos homens astuciosos, egoístas e hipócritas, que saem da turba e são consagrados pelas campanhas políticas mercenárias, visando exclusivamente as ambições do partido vencedor. O governo ideal então seria formado por um conjunto de homens espiritualmente amadurecidos, em vez de religiosos ou políticos ainda ávidos dos tesouros do mundo transitório da carne. Pergunta: o que teríamos de fazer a fim de merecermos um governo superior no comando das instituições políticas e administrativas do nosso mundo? Ramatiz: é evidente que os gangsters são governados por outros gangsters mais poderosos. Os negros africanos obedecem a outros chefes negros mais espertos. O povo romano orgíaco, inescrupuloso e rapinante, também era liderado por imperadores imorais do mesmo estofo, como Nero, Calígula, Cômodo, Tibério, Domiciano, Cláudio, Heliogábalo. Em consequência, só um povo evangelizado também há de merecer um governo superior e angélico, uma vez que os administradores públicos constituem-se no vértice da pirâmide dos próprios governados. Porventura, Francisco de Assis, justo, humilde e puro, deveria governar uma nação belicosa, cruel e afeita à pilhagem como era Roma, na época dos imperadores degenerados. Jamais um coração terno e um cérebro angélico poderiam liderar a carnificina dos circos romanos,
o vigarismo, a avareza, o mercado corrupto e o negócio da prostituição, que era financiado pelos próprios administradores de Roma. Homem piedoso, magnânimo, honesto, cândido, terno e puro. Francisco de Assis seria apenas um joguete nas mãos de indivíduos astuciosos, mercenários, hipócritas e cruéis. Por isso, segundo o adágio comum, o povo tem o governo que merece e seria incoerência reclamar um governo perfeito, sádio e honesto, de um povo que ainda se compõe de homens corruptos, ambiciosos, viciados, inescrupulosos, avarentos, exploradores, aventureiros, traficantes, gozadores, como ainda hoje acontece em certos países modernos e cientificados. Mas, como já dissemos, há negociantes industriais, por exemplo, que reclamam contra o poder governamental e o consideram corrupto ou explorador, enquanto misturam água no leite, batata no queijo, vaselina na manteiga, chuchu na goiabada, vendem carne e peixe podres, arriscando a vida do próximo. Alguns falsificam medicamentos, introduzem corantes nas melancias, pintam as laranjas, simulando amadurecimento, ou apuram o desenvolvimento das uvas com drogas químicas nocivas. Outros, enriquecem financiando a prostituição das moças ingênuas e desamparadas, habituam os escolares ao vício de entorpecentes, usam recursos artificiais no massacre dos cavalos velhos e enfermos para enlatar o presunto da moda. Há profissionais que mantêm a indústria da cirurgia ou do câncer, especulando desenfreadamente com a dor alheia. Em consequência, os terrícolas têm exatamente os governos que merecem, os quais refletem-lhes as próprias idiosincrasias e falsidades. No entanto, mercê da condescendência divina, quantas vezes homens de talento, progressistas, magnânimos, sensatos e probos, também têm governado no vosso mundo, numa verdadeira doação de graças prematuras. Pergunta: quais as comprovações mais positivas de que os povos e as raças da Terra vivem e progridem sob as diretrizes inconfundíveis do mundo espiritual? Ramatiz: seria uma imprudência desastrosa para a humanidade terrícola, caso vivesse exclusivamente sob as diretrizes dos governos constituídos pelos homens encarnados. Aliás, nenhuma humanidade física vive sem a diretriz sábia e certa de uma administração sideral responsável pelo seu destino espiritual, que lhe provê todas as necessidades humanas e lhe disciplina todos os movimentos evolutivos do espírito imortal. Mas, quando os homens se mostram sensíveis a ensejos espirituais redentores, o governo oculto do orbe então envia os seus representantes, instrutores e legisladores, que se manifestam na terra e se adaptam ao temperamento, à compreensão e aos costumes de cada povo e raça. Há diversos milênios, Antúlio ensinou na Atlântida os primeiros rudimentos de espiritualidade superior, fundando o Templo da Paz e organizando os sistemas que posteriormente os essenos reviveram na Judéia. Mais tarde, os profetas brancos recolhiam os anciões desejosos de conhecerem a verdade imortal e refazerem o espírito fatigado da caminhada física. Hermes transmitiu aos egípcios os remanescentes dos conhecimentos atlantes e liderou movimentos iniciáticos, desenvolvendo a magia teúrgica e os ritos secretos de Osíris. Na Índia, Rama assenta as bases das instituições bramânicas e Krishna elabora os fundamentos esotéricos da investigação espiritual sem a prioridade religiosa. Buda, na Ásia, divulga o pensamento reto e o controle mental, ensinando o homem a dominar as paixões do corpo animal. Confúcio, gentil e cortês, prega e incentiva a honestidade pura nas relações humanas. Orfeu, na Grécia, expõe a realidade espiritual através do encanto da música e da poesia, abrindo caminho para os avançados conhecimentos de Sócrates e Platão. Moisés, malgrado a intransigência e a agressividade, disciplina o povo judeu, especulativo e belicoso, impondo as leis severas da justiça de Jeová, o Deus único. Finalmente, outros instrutores de menor porte,
mas também inspirados nos programas de sublime espiritualidade surgem, posteriormente deixando o seu rastro de luz em favor do terrícola, como Blavatsky, Annie Besant e Iliad Beater, liderando a teosofia, Max Andel ativando o rosacrucianismo, Pappus e Elipas Levi tateando através dos meandros da magia prática e buscando os mistérios ocultos do véu de Ísis. Finalmente,